Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo, esse é mais um vídeo hoje, vídeo de 10 minutinhos. E neste vídeo eu vou falar sobre verdade, fazer aí algumas dissertações resumidamente sobre verdade. E nelas eu vou colocar o seguinte, no caso, deixa eu já ler a frase aqui que eu vou estar trabalhando aí em cima das frases. A verdade dificilmente está do lado de quem mais grita, mais uma frase aí do Rabindranath Tagore. As dissertações é o seguinte, o que é a verdade, né? E nossos sistemas de crença, que verdades se manifestam através da gente, e falar sobre Matrix, né? O que era o gritar, né? Como é esse grito, né? E na questão, vamos supor, eu vou colocar para mim, né? A verdade ela é absoluta. Então, falando isso, já muitas pessoas já se incomodam, porque as pessoas vão falar que a verdade é relativa. A verdade ela vem a ser relativa dentro de planos de realidade. Então, aqui um exemplo. Eu peguei algumas imagens. Cada um aqui está vivendo o seu plano de realidade, né? Então ela vai ser relativa quando a gente vive no nosso cercadinho, né? Então a verdade para mim é assim, a verdade do outro é assim. A gente tem que aprender o seguinte, a expandir. Enquanto nós estivermos separados em baias, a verdade vai ser relativa, a gente vai estar sempre entrando em discussão. Então a gente tem que expandir, enxergar o total, enxergar o outro, né? E não é só um lado A e um lado B. A gente tem que chegar por todas as partes, cima, baixo, meio e dimensionalmente. Então a realidade que ele vive, ele vê isso aqui. A realidade que esse outro vive, ele vai ver tipo um 6 aqui nessa imagem, né? Quem olha de fora vê apenas, né, por exemplo, a gente pode falar um círculo com uma haste jogada no chão, né, que pode ser dentro do plano de crenças um 9 e dentro do outro plano de crenças um 6, né? Mas a pessoa tem que ter a amabilidade e saber que isso aqui gira, que é algo jogado no chão. Mas aqui é só para exemplificar. Então, a verdade ela é absoluta, né? Por exemplo, o Sol, digamos que o Sol de fogo, né? Porque o Sol pode ser uma plasma, mas assim, né? Aí você vai ver as verdades já entrando em conflito. O fogo queima, né? Falar do fogo. O fogo queima, fala aqui, o fogo queima. Essa é uma verdade e é absoluta, porque se você vai no fogo, o fogo vai queimar. Só que vocês chegam num ser de 10ª, 30ª dimensão, o fogo não vai queimar ele, porque a vibração dele excede, vai além do fogo. Então o fogo para ele pode ser ali um vento, que ele pode sentir, né? Então, o que é verdade? A verdade continua sendo o fogo queima, né? Então esse ser, se ele é sábio, se ele consegue ver o total, ele sabe que queima. Agora se ele está fechado na realidade dele, ele vai falar que não, e vai querer entrar em conflito porque o fogo não queima, né? Então ok, eu vou trazer essa realidade para dentro da Matrix. Deixa eu só explicar a frase aqui, né? O que ele está querendo falar? A verdade dificilmente está do lado de quem mais grita. Ele está falando dificilmente, né? Então não está generalizando. Aqui, no sentido mais simplista, é no caso de uma discussão, né? As pessoas sempre costumam elevar a voz, né, no debate, que já começa a debater, começa a gritar, às vezes parte para agressão. Então, dificilmente esse lado exaltado está com a verdade, né? Agora, sendo um pouquinho mais profundo, o que é gritar, né? É sempre bom lembrar que a gente está aqui, a gente está na Matrix, a gente somos dimensionais, então tem várias dimensões influenciando nós, né? Então a Matrix são as dimensões mais baixas. E o que é gritar? Tem uma frase muito conhecida que é: uma verdade dita 1000 vezes, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade, né? Então isso é o que a mídia faz. Então ela exaustivamente, ela pode pegar uma notícia e tá ali, falando o tempo todo até que as pessoas recebam aquela programação, né? Então isso é importante. Que verdade está se expressando através de você? Então por tudo que a gente fala, por trás das nossas crenças, há todo um plano de realidade, há tudo algo acontecendo, né? E no caso da Matrix, é todo um sistema de programação para programar as pessoas para replicarem aquela, entre aspas, verdade. Então a gente tem que aprender a observar isso. E se essa verdade da Matrix é questionada, as pessoas geralmente vão se exaltar, né? Vocês vão gritar. Como é esse gritar? A mídia ela grita usando o poder de persuasão dela, que é o poder viral, né? Que está em todo lugar, então eles vão impor, conseguem colocar uma realidade no mundo inteiro. Isso é gritar, né? Isso é gritar. As propagandas gritam. Quando você impõe uma realidade, né, você cria ali, por exemplo, através da suposta arte, né, que é novelas, cinemas e tal, você impõe uma cultura, né? Mundialmente você impõe aquele tipo de cultura. E isso é gritar,
né? Eles estão gritando e gritando muito, né? Então, como é um grito que já está espalhado no mundo inteiro, a gente tem isso como uma normalidade. Mas quando você pega uma pessoa que começa a expor aquilo que ela recebeu, né, e você vai lá e questiona, aí sim ela começa a gritar e exaltar, né? Então é o exemplo dessa mídia toda gritando através das pessoas. Então é o seguinte, você pega as pessoas que vivem nesse plano, que está vivendo apenas desse lado, né, no exemplo da que ela está vivendo apenas uma realidade reduzida, ela não consegue enxergar o outro, né, porque a gente não somos, digamos assim, não expressam a sua multidimensionalidade, então elas ficam presas apenas aonde a matriz as querem, né? Então a verdade dela é essa, ela não vê a outra coisa. Então não percebe, né, que tem todo um sistema que está se expressando através dela. Você não percebe aquilo, você apenas se expressa. Quando nós, no caso, então nós viemos e nos oponhamos a essa realidade, né? Começamos a falar coisas contra isto, né? Então você tem também a todo um sistema de crença, a tudo algo que está vindo por trás de você, seja que dimensão for. E a gente tem que aprender a identificar isso. E quando isso é questionado, será que eu grito? Né? Eu vou chamar aqui de carteirada, da carteirada, por exemplo. Alguém vem e fala, não, você está errado, e aí eu venho, não, eu estou certo porque eu li tantos livros, porque eu fiz tantos cursos, né? Eu já vi em discussões, as pessoas discutindo ali, de repente uma pessoa com um estudante ou uma dona de casa, né? Então a outra pessoa, para tentar impor a verdade dela, quando não gostou de ser questionada, começou a... mas eu tenho tantas faculdades, eu falo tantos idiomas, eu tenho empresa. Isso é gritar, né? Mesmo que gordiamente eu tenho isso, porque a pessoa é o ego gritando, né? Toda aquela programação tentando se impor, porque vamos supor, você fez tudo que a Matrix mandou, então você tem que estar certo, né? E quando a pessoa não tem, ela começa a dar esse tipo de carteirada, porque eu sou isso, né? E eu tenho que estar certo. Então perceba em si, né, todo esse sistema gritando, né? E vamos trazer para nós. Será que nós agimos também assim? Né? Será que a gente está fazendo isso, né, quando somos questionados? Né? Eu vejo muito isso no meio espiritual. Por exemplo, a pessoa que fala, uma pessoa que, exemplo, sem generalizar, né? A pessoa que canaliza, ela vem e fala, canaliza entidade tal, né? Isso é uma forma de gritar, né? Falar que tal entidade, aí de repente a pessoa começa a colocar, eu sou de tal planeta, né? Os pleiadianos, né? Então vai questionar, né? Eles começam a gritar que não sei o que, porque eu sou assim, você está errado, né? É uma forma de gritar. As pessoas que começam a se enfeitar todas de espiritualizado, colocar colares de estrelinha na testa, também está gritando, né? Então a verdade ela não faz isso. Outra coisa, né? No caso nosso, será que nós estamos fazendo isso? Como o certo reagir, né? Quando você tenta colocar algo e isso não é bem aceito, né? Aí Jesus ele falou lá, se você chegar, vai lá e espalhem, digamos, a boa nova, né? E se você chegar numa casa e não é bem recebido, sai, vai embora, né? Ele falou assim, sacode a poeira e vai embora. Simples assim, essa é a verdade. Ela não se impõe, né? O sol está brilhando, né? Se alguém for lá e bota um guarda-chuva na frente ou tampa, não que ele se retira, continua, né? A verdade está aí, ela é espalhada. O lugar que não aceitam, normal, você não vai ficar ali, né? Batendo, não, vai ter que fazer assim, vai tentar se impor, né? Então, o que eu tento trazer nesse vídeo é esse, né? O que eu quero frisar é isso. Você identificar de onde está vindo as suas ideias, as suas crenças, né? Se não é algo que por trás tentando te manipular, né? E como eu posso perceber isso? Eu me incomodo, né? Eu me sinto ofendido quando isso não é expressado, quando isso não é aceito, né? Então é o grito. Eu estou sentindo o grito, a coisa gritando, tentando se impor à força, né? Como eu falei, na mídia a gente não percebe esse grito porque já está normalizado, está em todos os lugares, todos os outdoors. Pra gente não é grito, mas é grito. Uma propaganda ali que está ali grandona, está gritando, né? Está se impondo, né? E as pessoas começam a replicar aquilo, ou seja, deu certo, né? Em nós, né? O que nós estamos replicando? Nós temos que estudar nosso sistema de crença. E como ver que algo é verdade, né? Expanda, saia, veja a coisa como um todo. Então você olha para o outro e olha, se aquela pessoa ela vai ter acesso, vai conseguir perceber o que você está falando. E se ela não percebeu, ela vai retrucar. E você já percebe de onde está vindo
as informações dela. Então você consegue ver a realidade como um todo. Então você não bate de frente com aquela realidade, você se retira, fala, ok, é o limite dela. Né? E essa verdade ela não precisa, né, se impor, né, querer impor a França. Ela sabe que tudo tem o seu tempo, né, tudo tem o seu plano de realidade. Ou, vamos supor, se eu tentei falar uma verdade para uma pessoa, então eu me enganei, eu pensei que ela estava já conseguindo acessar, né, uma realidade maior. Não está, então eu me retiro. Espero que ela, né, então serve de experiência para mim também. Então é isso que eu quero colocar para vocês, que eles quis colocar nesse vídeo, né, já tá aí, já deu ali os 10 minutos. Sugestões, dúvidas, né, para vídeos, pode deixar aí nas mensagens, nos comentários. E muito obrigado, até o próximo vídeo.